Bom, antes de resolver esse item, eu faria o seguinte. Daria o seguinte exemplo. Suponhamos que a gente tem 2 homens e 2 mulheres. Eu quero escolher uma dupla para jogar vôlei de praia ou uma dupla para fazer qualquer coisa, formar uma equipe. Então, eu vou escolher a primeira pessoa. Mas tem que ser homem ou mulher. Então, se a primeira pessoa for homem, quantas opções eu tenho? Eu tenho 2. E para escolher o segundo? Bom, se a primeira pessoa foi homem, o segundo vai ser mulher, né? Então também tem 2. E aí, a segunda opção. 2 vezes 2 dá 4. Mas aqui surge uma dúvida, mas por que multiplica? Então vamos fazer um diagrama de árvore para entender isso. Então olha só, para fazer a primeira escolha, quantas opções eu tenho de mulher? Bom, eu tenho, vamos supor que aqui a mulher seja a Ana e a Beatriz. E o homem seja, sei lá, o João e o Pedro. Então, se a primeira escolha for de mulher, eu tenho quantas opções? 2. Ou eu escolho a Ana, ou eu escolho o B, a Beatriz. Feita a primeira escolha, então ó, são 2 opções. Feita a primeira escolha, se a primeira escolha for Ana, então uma mulher. Agora eu vou escolher o homem. Quantas opções eu tenho para escolher o homem? Eu tenho 2 de novo. Eu tenho o José e eu tenho o Pedro. E aqui, mas pode ser que não tenha escolhido a Ana, pode ser que eu tenha escolhido a Beatriz. Então, se eu escolher a Beatriz, quantas opções eu tenho? O José e o Pedro. Então, quais as duplas possíveis que eu vou ter nesse caso? A, J, Ana e José. Ana e Pedro. Beatriz e José. E Beatriz e Pedro. Então, quantas são? 1, 2, 3, 4. Eu faria de novo um outro exemplo, começando, por exemplo, com 3 homens e 2 mulheres. E eu faria primeiro, apesar daqui eu ter colocado primeiro a multiplicação, eu não faria assim não, eu faria primeiro o diagrama de árvore. Aí faz o diagrama de árvore. Aqui, começa com um homem, por exemplo. Então são 3 opções para homem. Para as crianças, eu ia colocar o nome dos homens. Tá aí, aqui o primeiro nome, o segundo nome, o terceiro nome. Bom, cada homem que eu escolho, eu tenho 2 mulheres. Aqui, 2 mulheres, vou colocar o nome delas. Aqui também coloco o nome delas. Coloco o nome delas. Bom, e aqui eu vou colocar o nome das duplas, né? Ó. Aqui, a primeira dupla, né? Tem um homem e uma mulher, mais um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Daqui, ó, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher e um homem e uma mulher. Eu colocaria o nome, né? Então, quantas duplas formaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o número 3, o número 2 aqui, ó, a quantidade 2 se repetiu quantas vezes? Se repetiu 3 vezes. Portanto, a solução é 3 vezes 2, que dá 6, que é esta quantidade aqui. Nesse caso aqui, ó, a quantidade 2, que é 2 homens, né?
se repetiu quantas vezes? Se repetiu 2 vezes, uma vez aqui em cima, uma vez aqui embaixo. Então, é 2 vezes 2. Bom, assim eu ia fazendo com várias situações, sempre fazendo um diagrama de árvore. Mais um exemplo ainda, olha só. 3 homens, 4 mulheres e 3 homens. Então eu posso começar pelo homem e pela mulher, tanto faz, porque uma equipe formada por um homem e uma mulher é a mesma coisa que mulher-homem. A ordem não importa. Se fosse uma senha bancária, a ordem importava, a solução era outra. Mas nesse caso a ordem não importa. Então, quantas mulheres eu tenho? Aí eu ia colocar o nome das mulheres para as crianças, né? Então, mulher A, mulher... Tem aqui, né? Começar o nosso problema. Eu escolho a mulher A, escolho a mulher B, mulher C, mulher D. A cada mulher que eu escolho, já formei, já peguei a parte feminina do grupo, da dupla. Agora eu vou pegar a parte masculina. A cada mulher que eu escolho são 3 homens. 1, 2, 3. Homem E, homem F e homem G. Mesma coisa aqui, ó. E, F, G. E, F, G. E, F, G. E aí eu ia formar as duplinhas. Uma dupla. Aí, quantas duplas formaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da onde que veio esse 12? Porque essa quantidade 3 aqui, ó, 3 homens, se repetiu quantas vezes? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, a quantidade 3 se repetiu 4 vezes. Então, a solução é 4 vezes 3, que dá 12. Muito bem. Depois de ter trabalhado exaustivamente toda essa ideia do princípio multiplicativo, isso chama princípio multiplicativo, a gente resolveria o problema. É o caso desse problema. Ó. Para formar um time misto de vôlei de areia composto por 2 jogadores, então, um homem e uma mulher, o professor tinha 35 opções. Então, o que ele fez nesse problema? Ele já deu o resultado das possibilidades. São 35 pares. Então, aqui é homem e aqui é mulher. Perceba que 7 são homens. Então, eu vou colocar o 7 aqui. Eu sei que a solução desse problema é uma multiplicação. Então, 7 vezes uma quantidade dá 35. 7 vezes quanto que dá 35? 7 vezes 5. Então, 5 é a solução do problema. Então, a resposta do nosso problema é 5, que é a quantidade de mulheres ou meninas. É isso aí.